Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News, que passa a transmitir a partir de agora a oração do Ângelus guiada pelo Papa Francisco, neste domingo 9 de julho, 14º domingo do Tempo Comum. Com vocês nesta transmissão, Bianca Fracalvieri. E uma saudação a todas as emissoras de rádio e televisão que a partir deste momento estão sintonizadas conosco e a todos os nossos internautas que nos acompanham através do nosso site e dos nossos canais no YouTube e no Facebook. Sejam bem-vindos a esta transmissão. Vemos a câmera que está enquadrando a janela, de onde daqui a alguns minutos o Papa Francisco, então, vai rezar com os fiéis na Praça São Pedro, a oração do Ângelus. Olha, os fiéis agora que estão enfrentando um fortíssimo calor, pois é, estamos falando aí de 35 graus mais ou menos na Praça São Pedro e a máxima prevista para hoje é de 37 graus, estamos em pleno verão. Então vocês podem imaginar o sacrifício de muitos aí que estão na praça para rezar com o Papa, e muitos não vemos porque estão refugiados, digamos assim, nas sombras que tem na praça, nas colunatas, enfim, porque o calor é realmente muito forte. Nós brasileiros estamos acostumados, mas certamente há muitos turistas vindos de países mais frios que sofrem com este forte calor. Mas, por outro lado, é a única oportunidade para ver o Papa, para rezar com ele, já que neste mês de julho estão suspensas todas as audiências. É mês de férias na Itália, as escolas estão fechadas e, portanto, então se interrompem as audiências do Papa. A exceção será no domingo, dia 23 de julho, em que Francisco vai então presidir a missa no terceiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos na Basílica de São Pedro. A cidade de Roma, nesta ocasião, fica praticamente esvaziada de moradores. Há somente os turistas, porque o litoral também fica aqui pertinho. São cerca de 30, 40 quilômetros aqui de Roma. E nesses dias, então, as praias ficam tomadas, sobretudo nos finais de semana. Mas temos aí muitos corajosos que estão sob esse sol forte esperando o Papa Francisco. Vemos as bandeiras, inclusive, do Brasil, da Polônia e muitas bandeiras da Ucrânia. E mesmo de férias, digamos assim, o Papa não deixa de acompanhar as notícias mundo afora. Ontem, por exemplo, foi dia de recordar os 10 anos da primeira viagem do seu pontificado. O Papa que foi à ilha de Lampedusa, que fica aqui no extremo sul da Itália. Francisco quis manifestar diretamente a sua solidariedade aos migrantes. As cortinas se abrem, então vamos aguardar para acolher o Papa Francisco, que é aplaudido pela multidão e retribui também saudando. Vamos então ouvir as suas palavras. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje o Evangelho propõe uma oração muito bela de Jesus, que se dirige ao Pai dizendo: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mas de que coisas está falando Jesus? E ainda, quem são esses pequeninos aos quais essas coisas foram reveladas? Vamos nos deter sobre isto, sobre as coisas pelas quais Jesus louva o Pai e sobre os pequeninos, que sabem acolhê-las.
essas duas coisas. Le cose, la prima, le cose per Primeiro, cui as Gesù coisas loda pelas il quais Padre. Jesus louva o Poco Pai. prima il Signore ha ricordato Pouco alcune antes, o delle sue Senhor opere. recordou algumas de I suas ciechi obras. riacquistano la Os vista, cegos i voltam a leprosi ver, sono os leprosos são purificati, purificados, ai poveri è aos annunciato il pobres é Vangelo. anunciado o E ha Evangelho. rivelato il E significato, revelou o dicendo significado, che sono i dizendo que segni são os sinais dell'agire di do Dio nel agir de mondo. Deus no mundo. Il messaggio allora è chiaro. A Dio mensagem si então é rivela clara. Deus se liberando e revela risanando. libertando e Non curando o dimentichiamo homem. questo. Dio si Não vamos rivela esquecer disto. liberando Deus se e revela risanando l'uomo. libertando e curando o Lo homem. fa con un amore E o faz gratuito, com um amor un amore che gratuito, salva. um amor que Per salva. questo Gesù loda il Padre, Por isso, Jesus perché la sua louva o Pai, grandezza porque a sua consiste grandeza nell'amore consiste no e non amor agisce mai al e di jamais fuori dell'amore. atua fora do amor. Ma questa grandezza nell'amore Mas esta non è grandeza no compresa amor da não chi é presume di compreendida essere por quem grande tem a e presunção si de ser fabbrica un grande Dio e a propria constrói um immagine, Deus à própria un Dio imagem, potente, um Deus inflessibile, poderoso, vindicativo. inflexível, In vingativo. altre parole, Em outras palavras, questi presuntuosi esses non riescono ad presuntuosos não accogliere conseguem Dio acolher come Deus Padre, como Pai, che è pieno di sé, que está cheio de si, orgoglioso, preoccupato solo dei propri interessi. orgulhoso, preocupado Questi sono i somente com os presuntuosi, próprios interesses. convinti di non Esses aver são os bisogno di nessuno. presuntuosos, convencidos de que não precisam de Gesù ninguém. nomina al riguardo gli abitanti Jesus di tre cita a città ricche propósito del os tempo, habitantes de três cidades Corazim, ricas Betsaida do e tempo, Cafarnaum, Corazim, dove ha Betsaida e compiuto Cafarnaum, molte guarigioni, onde realizou ma i muitas cui curas, abitanti mas sono cujos rimasti habitantes indifferenti ficaram alla sua indiferentes à sua predicazione. pregação. Per loro i miracoli sono stati Para solo eles, os eventi milagres foram só spettacolari, eventos utili espetaculares, per far notizia, úteis para fazer alimentare le notícia e chiacchiere. alimentar as fofocas. Esaurito l'interesse passaggero, Terminado o interesse li hanno passageiro, archiviati, os arquivaram, magari per preoccuparsi di qualche altra novità. talvez para se ocupar de qualquer outra novidade no momento. Non hanno saputo accogliere Não le souberam grandi cose acolher di Dio. as grandes coisas de Deus. Seconda cosa, i piccoli Segunda invece coisa, os le pequeninos, sanno ao invés, accogliere. sabem E Gesù acolhê-las. loda il Padre E Jesus per loro, louva o che Pai benedetto por dice, elas. perché hai Eu te rivelato il louvo, regno dei diz, cieli porque ai revelastes o piccoli. reino dos céus aos Lo pequeninos. loda per i semplici, Louva il pelos cuore simples, libero dalla que têm o coração presunzione livre da e dell'amor presunção proprio. e do amor próprio. I piccoli sono quelli che, come Os i bambini, pequeninos são si aqueles que, sentono assim como as bisognosi crianças, se e sentem non necessitadas autosufficienti. e não Sono autossuficientes, aperti a Dio e si abertas a lasciano Deus stupire e se dalle deixam sue opere. maravilhar pelas suas obras. Loro sanno leggere i Eles suoi sabem segni, ler os seus sinais, meravigliarsi per i maravilhar-se miracoli del pelos suo amore. milagres do seu amor. Io domando a ognuno di Eu voi, pergunto a cada um de vocês, anche a me, e também a mim, sappiamo meravigliarci nós sabemos nos delle maravilhar cose di Dio das o coisas le de Deus? prendiamo così come cose Ou a passaggere? gente aceita assim como coisas passageiras? Fratelli e sorelle, Irmãos e la irmãs, nostra vita, se ci pensiamo, a nossa vida, se pensarmos, é repleta de milagres. É cheia de gestos de amor, sinais da bondade de Deus. Diante deles, porém, também o nosso coração pode permanecer indiferente e se tornar habitudinário, curioso, mas incapaz de se maravilhar, de se deixar impressionar. Coração fechado, um coração blindado. Isso não entra a capacidade, não tem a capacidade de maravilhar-se. Impressionar é um belo verbo que traz à mente a película do fotógrafo. Eis a atitude justa diante das obras de Deus. Fotografar na mente as suas obras, para que se imprimam no coração, para depois revelá-las na vida através de muitos gestos de bem, de modo que a fotografia de Deus Amor se torne sempre mais luminosa em nós e por meio de nós. E agora nos perguntemos, cada um de nós, na maré de notícias que nos submergem, eu, como nos mostra Jesus hoje, sei contemplar as grandes coisas que Deus realiza? Aquilo que Deus realiza? Deixo-me maravilhar como uma criança com um bem que silenciosamente transforma o mundo. Perdi a capacidade de me maravilhar? E louvo o Pai todos os dias por suas obras? Que Maria, que exultou no Senhor, nos torne capazes de nos maravilhar com o seu amor e louvá-lo com simplicidade.
concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, Ut digni efficiamur promissionibus Christi. gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet Deis. Requiescant pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. O Papa agora saúda, então, os inúmeros peregrinos. Vamos ouvir as suas saudações. Queridos irmãos e irmãs, com dor, tomei conhecimento que novamente foi derramado sangue na Terra Santa. Faço votos de que as autoridades israelenses e palestinas possam retomar o diálogo direto para acabar com a espiral de violência e abrir caminhos de reconciliação e de paz. Hoje se celebra o Domingo do Mar, dedicado a quem trabalha nos navios, nos portos, no ambiente marítimo. Agradeço os marinheiros que preservam o mar de várias formas de poluição, além do seu trabalho, e tiram do mar toda a sujeira que nós jogamos, o plástico. Uma vez, os marinheiros, pescadores de São Benedetto del Tronto me disseram que das toneladas de plásticos que tiraram do mar. E vimos recentemente no programa Sua Imagem essas imagens. Agradeço aos capelães, voluntários do Apostolado do Mar e confio todos à proteção de Maria Stella Maris. Também gostaria de recordar com gratidão quem atua no Mediterrâneo Saving Humans para o socorro de imigrantes no mar. Obrigado, muito obrigado, irmãos e irmãs. E agora o Papa então saúda os romanos e peregrinos que, não obstante o calor de julho, estão aqui na praça. Estou feliz de saudar de modo especial as escoteiras e os estudantes de Lviv, na Ucrânia. Eu os abençoo, que estendo aos seus queridos e ao povo tão martirizado hoje.
E vamos rezar por esse povo que sofre tanto. E saúdo os poloneses e recordo a peregrinação que se realiza hoje ao Santuário de Jasna-Góra, em Częstochowa. Saúdo os jovens do movimento Regnum Christi que fazem barulho. Os escoteiros de Módica, o coral de Agrigento, os jovens da Diocese de Pistoia. E agora gostaria de anunciar que no dia 30 de setembro vou realizar um consistório para a nomeação de novos cardeais. A proveniência expressa a universalidade da Igreja, que continua a anunciar o amor e misericórdia de Deus a todos os homens da terra. A inserção dos novos cardeais na Diocese de Roma também manifesta o elo da sede de Pedro com as igrejas particulares em todo o mundo. Eis o nome dos novos cardeais. Prevost, Gugerotti, Monsenhor Víctor Manuel Fernandes, prefeito del Dicasterio per la Dottrina della Fede. Monsenhor Emil Paul Scherrich, nuncio apostolico. Monsenhor Christophe Louis Pierre, nuncio apostolico. Monsenhor Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. Monsenhor Stephen Brislin, arcivescovo di Città del Capo, Capsat. Monsenhor Ángel Sisto Rossi, arcivescovo di Córdoba. Monsenhor Luis Rueda Aparicio, arcivescovo di Bogotá. Monsenhor Gregor Rich, arcivescovo de Lodz. Monsenhor Stephen Amejo Martín Mula, arcivescovo de Yuba. Monsenhor José Cobo Cano, arcivescovo di Madrid. Monsenhor Protase Rugambua, arcivescovo coiatore di Tábora. Monsenhor Sebastián Francis, vescovo di Penang. Monsenhor Chou Sao Yang, vescovo di Hong Kong. Monsenhor Francesco Xavier Bustillo, vescovo di Ajaccio. Monsenhor Américo Manuel Alves Aguiar, vescovo ausiliare di Lisbona. Reverendo Padre Ángel Fernández Artime, rettore maggiore dei Salesiani. Insieme ad essi unirò ai membri del Collegio Cardinalizio due arcivescovi. Mais dois arcebispos e um religioso também vão entrar no Colégio Cardinalício. Monsenhor Agostino Marchetto, nuncio apostólico. Monsenhor Diego Rafael Padrón Sánchez, arcivescovo emerito de Cumaná. Padre Luis Pascual Dri Cappuccino, confessore nel santuario di Nostra Senhora di Pompei, Buenos Aires. Vamos rezar pelos novos cardeais, para que, confirmando a sua adesão a Cristo, sumo sacerdote misericordioso e fiel, me ajudem no meu ministério de bispo de Roma, pelo bem de todo o santo povo fiel de Deus. Desejo a todos vocês um bom domingo e, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e arrivederci, até logo. Então, com surpresa, o Papa Francisco anuncia novos membros do Colégio Cardinalício, um novo consistório no dia 30 de setembro. Não temos nenhum brasileiro nesta lista, mas temos sim o português, o bispo auxiliar de Lisboa, Dom Américo Manuel Alves Aguiar. É o único lusófono, digamos assim, desta lista do Papa Francisco. São 18 novos membros e mais 3 arcebispos. Entre eles, o reitor mor dos Salesianos. O Papa, então, escolheu alguns nomes
da Cúria Romana como prefeito do Dicastério para os Bispos, do Dicastério para as Igrejas Orientais e do Dicastério para a Doutrina da Fé. E depois, então, alguns núncios, o Patriarca Latino de Jerusalém, o Arcebispo de Cidade do Cabo, Arcebispo de Córdoba, de Bogotá, de Lourdes, de Juba, de Madrid, de Tabora, Penang, de Hong Kong, de Ajaccio, Lisboa, como dissemos, o reitor-mor dos Salesianos e mais 2 arcebispos, Dom Agostinho Marqueto, núncio apostólico, e o arcebispo emérito de Cumaná. E também um padre, o confessor do Santuário de Nossa Senhora de Pompei, em Buenos Aires. São os nomes escolhidos, então, pelo Papa Francisco para o próximo consistório no dia 30 de setembro. E assim, então, vamos encerrando com essa surpresa a transmissão do Ângelus deste domingo 9 de julho. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Nós voltamos no próximo domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.